Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ângelo, professor de Biologia. Então, você acessou esse vídeo porque quer saber mais sobre o ciclo de vida de alguns micro-organismos, que é o caso do protozoário, não é mesmo? Então, antes disso, eu quero pedir para você dar aquele joinha agora, antes que você esqueça. Aproveita e faz o seguinte, inscreva-se no canal, tá? E ao lado do botãozinho vermelho de inscrição, tem o sininho para você ativar as notificações e ficar sabendo sempre dos vídeos novos que aparecem aqui nesse canal de Biologia. Tá legal? Vamos lá! Então, pessoal, vamos resolver uma questão de vestibular que vai ajudar vocês a concluir e arrematar alguns conhecimentos a respeito do ciclo vital de alguns tipos de protozoários, tá? Reino protoctista. Dá uma olhada aqui nessa questão. Preste atenção. Olha só. Os agentes etiológicos. Olha só, já aparece te lascando aqui, ó. Agentes etiológicos. O que é isso? O agente etiológico é o agente causador da doença, que muitas vezes, como são doenças parasitárias, a gente confunde muito com o agente transmissor da doença. Por exemplo, a malária, certo? O agente transmissor é um mosquito, mas o agente etiológico é um protozoário. Percebam, tem uma diferença entre uma coisa e outra. O mosquito da malária pode não ter o protozoário, tá? Então ele não vai causar a doença. Então o agente que dá origem à doença é o protozoário que ele transmite. Portanto, o que causa a doença dentro do organismo é o agente etiológico, beleza? Então vamos continuando aqui, ó. Os agentes etiológicos Giardia lamblia. Então começa aqui, deixa eu pegar aqui mais uma cor. Aqui, ó, Giardia lamblia, causador da giardíase, tá? E entamoeba histolítica. Aqui tem que separar um pouquinho aqui, ó, separando. Entamoeba histolítica. A entamoeba histolítica, conhecida popularmente como ameba ou anamoeba histolítica. Tem a proteus e tem a histolítica, tá? A proteus é um tipo de ameba que não causa doenças porque ela não tem uma relação de parasitismo com outros seres vivos, certo? Só que a histolítica, ela é um tipo de ameba que causa doença porque ela tem uma relação parasitária com outro ser vivo, tá bom? Então, elas causam, respectivamente, a giardíase e a amebíase. Bom, não é à toa que essas doenças, esses dois agentes etiológicos e essas duas doenças aparecem na mesma questão. Por que isso? Porque as duas causam efeitos muito parecidos, mas muito parecidos. É até difícil fazer um diagnóstico de uma pessoa que tem os mesmos sintomas muito parecidos, porque os dois protozoários atacam a mucosa intestinal. Então, naquela fase mais aguda inicial, aí vai ter o seguinte: a pessoa vai ter aqueles ferimentos na mucosa intestinal que podem causar dor, causar sangramento e podem causar também diarreias.
Então, o lugar e o tipo de ação é muito semelhante, não é idêntico, mas é semelhante. Então isso confunde um pouco na identificação da doença. Isso é uma questão que o médico vai resolver através de exames, para detectar exatamente qual é o tipo de protozoário que tem lá. Tá bom? Então, ok. E aí o que acontece? De acordo com os agentes etiológicos e suas respectivas doenças, assinale as alternativas a seguir. Então vamos lá ler o que tem aqui a respeito das duas doenças, tá? Bom, é o seguinte, vamos lá. Quem assistiu o vídeo anterior a esse, que eu falei sobre parasitose também, eu falei sobre ciclo monoxêmico e heteroxêmico. Monoxêmico é um ciclo direto, ou seja, o protozoário sai de uma pessoa doente, fica um pouco no meio ambiente e logo já é recebido em outro ser vivo, ou que pode ser outra pessoa no caso, tá? Então aí o que acontece é uma transmissão direta ou monoxêmica. E também eu falei para vocês naquele vídeo, para quem assistiu, quem não assistiu eu aconselho, é o seguinte: quando entre uma pessoa doente e a outra, a transmissão se dá através de um inseto, por exemplo, ou de um molusco, por exemplo, aí é outra história. Aí já tem um vetor no meio. E esse vetor faz com que o ciclo seja chamado de heteroxêmico, tá? Então, no caso da amebíase e da amebíase e o outro é giardíase, tanto a ameba como a giardia, elas são de transmissão direta, ciclo monoxêmico. Você adquire pela água contaminada ou pela comida contaminada. Esse tipo de comida, especificamente os vegetais, aqueles que você come cru na forma de salada. Tá legal? Então vamos por aí. Também podem ser transmitidos pela água. Então, não sei se eu falei, mas é água e comida. Ok, vamos lá. Uma via de transmissão da giardíase pode acontecer pela ingestão de água contaminada por cistos do protozoário. Lembrando, cisto do protozoário. O que é isso? O protozoário intestinal ele está preso à mucosa intestinal, certo? No caso da giardia, ela fica presa assim em cima da parede do intestino. Ok. Bom, eventualmente não é sempre que acontece, mas faz parte do ciclo de vida dela. Assim como o da ameba, ela pode se desgarrar e escorregar e ir embora junto com as fezes. Só que aí, como ela vai sair com as fezes, ela vai entrar num ecossistema diferente do intestino. Então, quando ela sair do seu corpo, ela vai estar sujeita a várias coisas diferentes aqui do lado de fora. São agentes como temperatura, umidade, né? Radiação solar. Então vai ter uma série de agressões sobre o protozoário quando ele está fora do nosso corpo. Inclusive, fora do nosso corpo, ele não vai absorver nutrientes, porque eles estão habituados, tanto a ameba como a giardia, a absorver nutrientes dentro do nosso intestino, não fora dele. Então, fora dele, ele precisa se proteger. Então, para se proteger, esses protozoários, eles produzem uma casquinha, um invólucro, né? Como se fosse um ovo, mas não é. Chama-se cisto. Tá? Uma casquinha de quitina e o protozoário fica dentro dele, protegido, enquanto ele estiver fora do nosso organismo. Tá?
ele só vai sair dessa casquinha quando ele estiver numa outra pessoa, no ambiente ideal, que é o intestino. Aí ele quebra o cisto e se desencista. Ele sai do cisto e aí ele vai povoar o intestino de uma outra pessoa, certo? Então, olha só. Uma via de transmissão da giardíase pode ocorrer pela ingestão de água contaminada por cistos do protozoário. Tá certo? Tudo bem? A ameba também pode ser assim. Tá legal? Ok. Os cistos, número 2. Tá? Os cistos da Giardia lamblia, quando ingeridos pelo ser humano, chegam ao intestino delgado e podem liberar os trofozoítos, tá? O trofozoíto é a forma mais ativa que o protozoário tem. Então o protozoário ele vai ter várias formas. Quando ele está livre, que ele está usando os seus flagelos, porque a giardia ela tem alguns flagelos para natação, para locomoção, assim como a ameba tem pseudópodes, que são falsos pés, eles vão ser liberados do casulinho lá, do cisto, e aí eles vão começar a usar os seus mecanismos de locomoção. E esses mecanismos de locomoção são assim. No caso, você vai ter os flagelos, no caso da giardia, e os falsos pés, os pseudópodes, no caso da ameba. Nessa época, nesse momento, é que ele está sendo chamado de trofozoíto, tá? Trofozoíto é como se fosse uma forma adulta e independente, tá? E a forma quando ele está dentro do cisto, ele está encistado e aí ele, né, não tem essa forma. Então tudo bem, esse aqui tá ok. Agora a terceira frase, olha só. O ciclo de vida da entamoeba histolítica, tá? Que histolítica aqui é a espécie, aqui é gênero, tá? É heteroxêmico. Opa! Essa palavrinha heteroxêmica tá errada. Por quê? Porque eu falei, a ameba e a giardia são transmitidas diretamente, tá? Ou seja, ela contamina o meio ambiente e o meio ambiente contamina a outra pessoa. Os agentes do meio ambiente são água, são comida, né? E generalizando, o ar também é um agente contaminante, mas não para esses, tá? É para outros tipos de parasita. Mas o que acontece, o que eu quero que você entenda, não é um outro animal. Opa, caiu aqui. Não é um outro animal, é uma transmissão direta, tá bom? Então, não é heteroxêmico, aqui seria monoxêmico, certo? Muito bem. Que mais? Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui. Então essa aqui não deu certo. Essa aqui tá anulada. Vamos ler a outra? Por enquanto, a 1 e a 2 estão certas. A número 3. Uma via de transmissão da entamoeba histolítica ocorre pela ingestão de cistos presentes em alimentos contaminados, certo? Transmissão direta. Então, a 4 também está certa. Então, a gente tem aí, pessoal, a 1, a 2 e a 4 certas. 1, 2 e 4. É a A, né? Ó, apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Alternativa certa, alternativa A. Tá? Então, reforçando, a alternativa, a frase 3, né? Não a alternativa, mas a frase 3 não está
certa, porque o ciclo da entamoeba histolítica não é heteroxêmico. Heteroxêmico é quando envolve o inseto, ou o molusco, ou qualquer outro animal que seja obrigatoriamente participante desse ciclo, pegando o parasita de uma pessoa e levando até outra. Não é o caso nem da ameba e nem da giardia, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e eu espero vocês num próximo vídeo. Até lá, tchau!